Se você tá assistindo esse vídeo procurando uma fórmula para sair da depressão, provavelmente eu vou te decepcionar. Porque uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que ela não desaparece simplesmente porque você quer. Esse é o primeiro episódio da minha série de vídeos sobre como sair da depressão, não da noite pro dia, mas como eu estou aprendendo a conviver com ela. A minha história com a depressão, eu não sei se ela tem uma data exata, mas eu tenho uma noção de quando começou uma centena de coisas que eu tive que enfrentar e lidar sozinha. Eu sempre fui uma criança que aprendeu a lidar sozinha com os problemas. Então, pra mim, isso meio que se internalizou inconscientemente. Pra mim era normal lidar com as coisas sozinha e aguentar tudo calada. E acho que um dos períodos mais tensos da minha vida foi em 2023, quando eu resolvi mudar para uma cidade maior. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena, e eu fui para uma cidade grande, sem planejar, começando a minha carreira como professora particular do zero. Então, 2023 foi um dos anos mais interessantes da minha vida, porque eu conheci muita gente legal, eu expandi a minha mente, mas também passei por muita dificuldade, principalmente financeira e emocional. E elas meio que estavam andando juntas ali. Então, foi um período que eu tive muita crise de ansiedade, eu tive até uma crise de pânico. E eu meio que fui normalizando isso, tipo, eu consegui lidar, passou, e eu aguento, e eu aguento. Em 2024, eu precisei voltar para minha cidade natal, para casa dos meus pais, contra a minha vontade. Eu não queria, mas eu precisava, porque estar em uma cidade grande sozinha já não estava mais dando, então eu voltei bem mal, bem desanimada, e ao mesmo tempo eu tive uma decepção amorosa terrível e eu me senti um lixo. 2024 foi um ano que eu me senti um lixo, eu tava em caquinhos assim. Eu voltei para terapia depois de muitos anos, porque agora eu já tinha condição de pagar a terapia, então eu voltei. E foi um ano que eu estava tentando reconstruir esses caquinhos, e no final do ano eu resolvi embarcar numa aventura. Fiquei 3 meses no Ceará, fui para Cumbuco, e foi uma experiência muito mágica, assim, sabe? Eu vivia num paraíso, numa realidade paralela do que eu vivi, do que eu conhecia até então. Mas também foi um período bem difícil, porque eu trabalhava muito, eu lidei com pessoas complicadas nesse meio. E voltei de novo para minha cidade em 2025, só que dessa vez eu voltei mais leve, mais confiante e mais madura, do tipo, tá, isso aqui é o melhor pra mim, eu preciso voltar, meu corpo precisa descansar, minha mente também. E aí, 2025 também não foi um dos melhores anos da minha vida, assim, eu não tava muito animada, já não tava com aquele ânimo de antes, né, dos 20 e poucos anos, de desbravar o mundo e me achar invencível, porque eu já tinha percebido que eu não era invencível, mas eu sentia que a minha vida tinha sido uma série de humilhações, tanto com amizades, com trabalho, com relações interpessoais. Eu sempre aguentei muita coisa, não só da vida, mas das pessoas. Então eu tava assim, cansada dessa humilhação, cansada de aguentar coisas. E aí eu conheci meu namorado. Na verdade, a gente já se conhecia, mas a gente começou a sair. E nesse meio tempo também, eu e minha família, a gente mudou para uma casa nova. Então foi um processo de mudança de dois lados. Então, uma casa nova, um processo de adaptação, e estar em um universo novo, com uma pessoa nova, com uma vida diferente. Fazia muitos anos que eu não entrava em um relacionamento e eu não sabia o que era um relacionamento saudável. Então foi um choque de vários lados, assim. Essa mudança foi bem estressante. Isso foi por volta de julho, agosto de 2025. Então, os primeiros sintomas eu acho que já estavam ali, mas eu meio que normalizava eles. Mas eu acho que o que me marcou mesmo foi o meu aniversário. E eu faço aniversário dia 24 de dezembro. E, pois é, totalmente ofuscada por Jesus Christ. Geralmente, eu não sei vocês, mas eu costumo ficar bem desanimada nos dias próximos do meu aniversário. Quando chega no dia, as pessoas estão ali dando felicitações, declarações. Eu fico feliz, eu me sinto amada. Mas esse ano foi muito diferente. Eu não sentia nada. Eu estava totalmente apática. Eu não sentia felicidade, eu não sentia tristeza, eu não sentia nada. As pessoas me mandavam mensagens de carinho e eu olhava aquilo assim e não sentia nada. E foi muito estranho. Mas deixei passar. Falei, não, só, né? Eu acho que eu estou amadurecendo, acho que aniversários daqui pra frente vão ser assim mesmo. E aí, em janeiro, eu comecei a fazer uma série de vídeos. Eu falei assim, não, esse vai ser o meu ano. Eu vou fazer, vou voltar a fazer os vídeos, porque é uma coisa que eu gosto, eu vou fazer por diversão, vou postar as minhas artes, tudo isso daqui fui eu que fiz, eu, meu namorado, a filha dele. E eu estava, né, com muita fé, muita esperança de que seria o meu ano, mas não foi. Eu comecei a ter uma série de crises de nervoso, de impaciência, de estourar muito, assim, com pequenas coisinhas. Eu meio que sempre fui assim, mas estava pior. Eu tinha um desentendimento com meu namorado, alguma coisinha pequena, assim, boba. Eu já ficava cega, parecia que era o fim do mundo, parecia que as coisas desmoronavam ao meu redor.
Aí a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro em março, e quando a gente voltou e eu caí na realidade, sabe aquela sensação pós-viagem que você volta para sua realidade? Eu fiquei muito triste. Não tava só, ai, nossa, que bosta, né? Voltei. Não, eu tava muito triste. Eu chorei todos os dias depois da viagem. Eu chorava todos os dias, e eu não sabia por quê. E quando eu chorava, eu pensava muito na minha psicóloga e no meu namorado, como um conforto, a ajuda que meu próprio corpo, a minha mente estava trazendo pra mim, tipo assim, olha, minha filha, você precisa de ajuda. E aí teve um sábado, se você me perguntar o porquê, o que aconteceu, eu não me lembro. Eu tive um pequeno desentendimento de novo com meu namorado. E desentendimento que eu falo não era nada grave, assim, era algo que estava mais na minha cabeça do que de fato tinha acontecido. E chegou a noite, eu fui conversar com ele, eu tava muito nervosa. Eu tava meio cega, assim. Não tava, sabe, vendo as coisas direito, eu tava com o emocional extremamente tomando conta de mim. E eu falava, eu tô passando por coisas difíceis e você não entende, não tem como eu te falar. E aí ele falou: se você não me falar, eu não vou conseguir te ajudar e eu não vou conseguir te entender. Ali eu parei um tempo assim e fiquei pensando, falei, nossa, esse relacionamento não vai pra frente, não sei o quê. Mas não, gente, o problema era eu mesmo. E aí eu comecei a desabafar com ele, foi quando eu chorei, abracei ele, eu chorei, desabafei, falei, estou passando por isso, tá difícil, tá difícil. E foi quando ele me impulsionou e falou, vamos voltar pra terapia, eu te ajudo e vamos voltar pra terapia porque você precisa de ajuda. E aí, esse foi o início do meu processo de pedir ajuda, que foi bem difícil, foi muito difícil verbalizar isso pro meu namorado. Eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu fui uma criança que aprendeu a me virar sozinha e me tornei uma adulta que não sabia pedir ajuda. Então eu fui pra minha sessão de terapia, eu lembro que eu fui bem arrastada, assim, sabe? Com aquela sensação de, ai, eu não quero ir. Eu lembro que foi numa sexta-feira à noite, foi o horário que a minha psicóloga encontrou, porque ela percebeu também que eu não estava bem, ela deu um jeito e me atendeu numa sexta-feira à noite. E eu fui assim, olha, eu tô aqui, mas eu não queria estar. Eu vim arrastada. A minha segunda sessão também foi assim. E na nossa primeira sessão ela já falou assim, Mari, eu não vou descartar que isso possa ser depressão. Ela me falou sobre isso, falou sobre o meu emocional, né, que a depressão ela também dificulta tudo isso. E quando eu saí da terapia foi quando começou o meu processo de aceitação. Que aí eu fui contar pro meu namorado como foi a sessão, que provavelmente é isso, que era depressão. E aí eu fui dormir naquele dia, parecia que tinham nuvens escuras assim em volta de mim. Parecia que eu estava num lugar muito estranho. Mas eu precisava olhar para aquele lugar, eu precisava ver que eu estava naquele lugar, que não tinha mais como eu fingir que eu não estava naquele lugar. E eu tinha que olhar para ele para eu conseguir buscar uma saída. Porque eu cheguei na terapia, gente, eu estava no fundo do poço. E tinha um saco de cocô em cima de mim e eu não conseguia ver luz, eu não conseguia ver saída. Então foi necessário ir para essas nuvens aí para falar assim, tá, estou com depressão e eu tenho que dar um jeito de sair dessa. E aí, depois de alguns dias processando isso, não foi da noite pro dia, eu comecei a aceitar, né? E sair desse fundo do poço. Depois da segunda sessão de terapia, eu fui no psiquiatra. Ele me acalmou também, ele me orientou sobre que a depressão ela é uma doença, assim como uma pessoa que tem pressão alta, ela precisa tomar medicamentos para controlar. Uma pessoa que tem depressão, ela tem falta de alguma química, né? É algo fisiológico, biológico também. A gente precisa cuidar dessa parte. Então ele me acalmou, ele falou: "Não se culpe, que é um sentimento que quem tem depressão, acho que passa por isso que é a culpa e é o pior de todos". Então eu comecei a trabalhar essa culpa, eu comecei a pensar, tá, o meu cérebro ele não está funcionando normalmente. Ele não está no estado normal dele. Eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ver imagens de pessoas com depressão, o cérebro da pessoa com depressão. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Então eu falei assim, cara, o meu cérebro não tá normal, o meu sistema nervoso não está normal, então não é a minha culpa. E aí eu vi um comentário também esses dias numa rede social e o cara colocou assim que a gente justamente entra em depressão por ser forte demais. E foi o que aconteceu comigo. Eu aguentei muita coisa, eu fui forte demais, principalmente emocionalmente. E chegou uma hora que o meu sistema nervoso falou assim: minha filha, chega, eu não aguento segurar mais nada. A esperança começou a surgir quando dei esses primeiros passos para fora desse fundo do poço, desse lugar escuro que eu estava, e tomando as medicações, e claro, o apoio que eu tive à minha volta, da minha família, mais da minha mãe especificamente, ela que sabe mais assim, com detalhes, e o meu namorado, que cada um da sua forma me ajudou. A minha mãe não me julgando, foi a forma que ela mais me auxiliou, assim, e me emociono falar porque estar nesse lugar também me encheu de compaixão.
sabe? De olhar e pensar, nossa, tem tantas outras pessoas passando por isso também e eu não desejo isso para ninguém. Então, gravar vídeos aqui foi o que me motivou. Eu falei, tá, eu não estou 100%, mas quando eu estiver, eu vou dar o meu melhor. E eu vou fazer isso acontecer. A minha esperança é essa: se ela não sair de mim um dia, que eu aprenda a conviver com ela da melhor forma. Então eu coloquei isso pra mim, sabe? Quem está com depressão normalmente não consegue ter esse lado tão otimista da vida. E eu confesso que hoje eu estou em um dia bom. Na verdade, eu gravei, gente, esse vídeo inteiro antes. É a segunda vez que eu tô gravando. Não foi tão bom assim, mas falei assim, aí faz parte, eu tenho que fazer de novo. Se eu tô me comprometendo comigo, com outras pessoas que vão assistir esse vídeo, eu preciso fazer isso. Então a minha esperança, ela surgiu a partir do momento que eu falei, tá, eu não estou 100%, mas eu vou dar o meu melhor e vou fazer o melhor que eu posso com os dias em que eu não estiver num lugar tão ruim assim. Acho que a maior lição que a depressão me trouxe foi sobre pedir ajuda, sobre se colocar vulnerável. Essa é uma dificuldade que eu ainda tenho, que eu ainda estou trabalhando e eu não estou me cobrando para ser diferente do dia para a noite, que é o foco principal desse vídeo, da gente entender que o processo de mudança, o processo de cura, ele é demorado e a gente precisa ter paciência com a gente, com o nosso processo, com a nossa história. Porque a depressão ela não surge também do dia para a noite, ela envolve questões econômicas, sociais, o ambiente que a gente nasce, a criação que a gente teve, os processos que a gente passa ao longo da vida. Também ela me mostrou que como eu estava fora do meu caminho. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito por propósito. Eu sempre penso além do meu caminho pessoal, das minhas conquistas pessoais. Eu sempre penso muito, tá, por que que eu tô aqui? Por que que eu gosto tanto de falar? Por que que eu gosto tanto de comunicar? Por que que eu gosto tanto de ensinar? Por causa disso, porque o meu propósito eu já entendi, é falar, é comunicar, é ser vista, e eu estava me escondendo ao longo desses anos. Depois de todas as decepções que eu tive, eu busquei um lugar seguro, eu não queria sair, eu não queria ser vista, eu não queria socializar, eu falei, eu não quero mais viver isso. Falando assim parece muito fácil, muito bonito, mas ela é dolorida, ela é um vazio terrível. Eu acho que eu posso fazer um vídeo também só sobre isso, falando sobre os sintomas. Hoje eu estou bem para falar sobre ela, mas tem dias que ela volta e eu me sinto muito desanimada e nada tem sentido. Mas são lições que eu ainda estou aprendendo e, claro, com terapia, com ajuda psiquiátrica, com apoio, né, de pessoas à minha volta, estou conseguindo lidar de uma forma melhor. A lição que eu quero deixar aqui também é essa: peça ajuda, não importa a sua classe social, não importa se você tem dinheiro, o SUS está aí. Existem muitas formas da gente buscar ajuda, tanto online quanto presencialmente. A gente tem internet, se você está vendo esse vídeo, você tem acesso à internet, você tem um celular, um computador aí na sua mão, você consegue fazer uma pesquisa. Então procure ajuda, por mais difícil que seja. Você é muito valioso, sua vida é valiosa, mesmo que talvez você não veja isso agora, mesmo que isso não tenha nenhum sentido. Eu sei como é estar aí, eu te garanto que essa dor, ela pode passar. Ela não é sua culpa. Então, se você está sentindo que você possivelmente possa estar com depressão, procure ajuda. Converse com alguma pessoa da sua confiança e veja como você pode buscar essa ajuda. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve aqui para acompanhar os próximos vídeos, para trazer outras reflexões e outros vídeos, não só sobre a depressão, mas outras experiências de vida que possam contribuir. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.